Então, quando a gente está falando da questão das palavras de Jesus acerca do Apocalipse, esse documentário aqui é muito interessante porque narra exatamente a forma como eu raciocino sobre as falas de Jesus a respeito de questões apocalípticas. Existiram, quando Jesus vai falar, é questionado pelos discípulos sobre os acontecimentos, né? E Jesus já havia falado sobre o templo onde não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, quando exatamente os discípulos lhe mostravam as construções, né? As reformas ali. E ali Jesus fala uma profecia. Aí os discípulos vão inquirir ele acerca disso. E Jesus começa a falar de determinadas coisas que você tem que abordar de forma parcial, observar o que Jesus está abordando, tá? E não, até porque os profetas muitas vezes numa linha, né, em algumas linhas, ele pode falar profecias relacionadas a diversas épocas, como em Apocalipse João diz, as coisas que vi, ouvi e as que hão de acontecer. Então, uma profecia pode ter diversas épocas nas mesmas entrelinhas do que é dito, como Miqueias 5 fala da vinda de Cristo, né? Do Cristo em Belém, em Efrata, e depois vai relatando outras coisas até chegar um dia em que Deus entraria com juízo contra Israel por ele ter confiado mais no seu poderio bélico, né, do que em Deus. Então, um profeta pode falar coisas de forma desordenadas para a época. E nas questões de Daniel, às vezes era mandado selar o livro porque não eram profecias para aquela época dele. Algumas profecias aconteceram em época de vida de Daniel, outras aconteceram na época depois de Cristo, né? E Cristo começa a falar delas. Quando o vídeo abominável da desolação, o qual profetizou Daniel, olha, Jesus está apontando uma referência para um acontecimento e para uma pergunta que foi feita, né? Então Jesus falou ele estava falando da questão no contexto ali do templo, né? Questões do fim do mundo, e ali vai se falar desse Jesus começa a explicar a questão que Daniel profetizou. E aí o documentário aqui vai falar da Guerra dos Macabeus, né, que é dos livros apócrifos, fala as guerras de Israel, que do período entre 400 anos que entre Malaquias e Mateus, são 400 anos que Deus não envia profeta, né? Você vê Malaquias lá brigando com o povo de Israel, que não estava dando o dízimo, mas devolvendo o dízimo, porque o dízimo era lei. Então, se os judeus não dão o que está constando na lei, estariam roubando a Deus. Todo o serviço do templo ali já estava sendo defraudado, tá? E ali, esses 400 anos, tem a Guerra dos Macabeus, que é 300 e poucos antes de Cristo, antes da vinda de Cristo lá em João Batista, né? Então, acontece guerras, acontece algumas questões que parecem ter sido profetizadas por Daniel, e depois vem, aí só depois, no ano 70 depois de Cristo, que vem a questão do... que ali o que se entende a partir dali é o que Jesus profetiza, né? Que se entende a questão lá de Tito, né? Em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Só que ali a profecia diz o quê? Que era só a ocupação do templo ou a destruição do templo? Tito iria só ocupar e profanar ou ia destruir? Jesus disse que ia destruir. O texto diz o quê? Ia somente profanar? É isso que a gente tem que avaliar. Aí você tem questões do arrebatamento. Paulo diz, né, dando um exemplo, que o Cristo voltaria nas nuvens, né? E isso é literal porque o anjo, quando Jesus está indo embora, o Jesus sobe nas nuvens. E os discípulos ficaram acompanhando isso, viram. E o anjo diz, assim como ele foi, ele retornará. E aí Paulo diz que quando Jesus vier nas nuvens, os mortos em Cristo se ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos subirão até as nuvens. Não sei que tipo de foguete vai fazer o cara subir até as nuvens. Então, de alguma forma, vai ser um mistério, né? Vão ser trasladados? Para onde vão? Vão descer a terra para reinar com o milênio? Porque lá em Apocalipse diz que os decapitados que
rejeitaram a marca da besta, lutaram, não aceitaram a marca, não adoraram a besta, esses decapitados por conta do testemunho, eles vão ressuscitar, né, para reinar com Cristo, possivelmente o milênio. Só que diz o texto que nenhum outro morto ressuscitou, só eles ressuscitam. E Paulo está dizendo que os corpos de pessoas santas ressuscitaram, né? E os que estavam vivos foram até as nuvens. Esse acontecimento não aparece em Apocalipse. Tá? Não sei onde acontece isso, porque deveria ter relatos disso se acontecesse. E ali, esses degolados, por conta do testemunho, ressuscitam, e diz o texto que eles, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, sobre eles a morte não tem poder mais. Então, tipo assim, eles ressuscitam, a morte, eles são bem-aventurados, a morte, eles ressuscitam possivelmente no mesmo corpo, né? A segunda morte não tem poder sobre eles, né? Diz a Bíblia, a segunda morte não tem poder sobre eles, ou seja, não vão ser degolados de novo, não vão passar pela morte, pois serão sacerdotes para sempre. E parece que esses irão reinar com Cristo. Algumas pessoas dizem, não, esses não vão reinar com Cristo, eles vão reinar no céu. Só que o texto não está mostrando isso, o texto está dizendo que eles vão reinar o milênio com Cristo. Tá? Então, e quantas pessoas tem no mundo naquela época? Possivelmente pessoas fugiram, né? Esses foram os testemunhos. Possivelmente pessoas fugiram do sistema do anticristo, não receberam a marca, né? Vai ter pessoas que vão receber a marca que dizem aí que foram todos mortos. Só que lá no final do milênio aparece, quando Satanás ele foi aprisionado durante o milênio, quando ele é solto, ele vem para tentar as nações. E ali você percebe que o lugar onde os que passam o milênio vão ficar é na Cidade Santa. E depois o acampamento dos santos vai ser cercado. Né? Vai ser cercado. E depois você vê os flagelos. Então você tem que entender a ordem das coisas. Os flagelos dos anjos derramando flagelos sobre a terra. Se todos foram mortos, quem são esses que recebem os flagelos? Aí diz, são esses os que receberam a marca, os que adoraram a besta, os que fazem parte do reino da besta. Então tem que ver qual a organização disso. Se é depois do milênio, se é antes, porque está muito desorganizado isso aí. Se for depois, você vê que os flagelos, diz a Bíblia que Deus tem o controle desses flagelos dos anjos e que eles continuaram blasfemando contra Deus. Ou seja, para que Deus vai mandar flagelos sobre pessoas com a marca se elas já estão condenadas? Para que o texto vai dizer que Deus tem o controle dessas pragas? Para que o texto vai dizer que eles continuam blasfemando? Ou seja, em nenhum momento eu entendo que isso é uma predestinação. O que eu entendo é que Deus está revelando como será o futuro, que vai ser dado chance para que se salvem, mesmo tendo a marca, é o que eu entendo. Tem gente que diz que não vai ter chance. E mesmo assim eles se negarão a essa salvação. Tá? Se negarão. Eu não sei se dá para se entender tudo isso no texto, mas eu não vejo motivo para flagelo sobre pessoas que têm a marca se de fato já estão condenadas. Para que Deus vai enviar flagelos? Por que Deus não acabava tudo de uma vez e vai mandando flagelo sobre flagelo sobre flagelo e em determinados momentos a gente não sabe de quanto tempo em tempo? Então é uma bagunça só, esses entendimentos. Tá? E algumas pessoas que vêm para tentar colocar isso em ordem deixam de lado algumas questões e acaba não adaptando nada. Então a gente tem que pegar e entender isso, que está uma salada de fruta totalmente bagunçada, né? Todo mundo que fala que vai vir explicar, às vezes não explica, discorda da maioria, aí tem uma outra maioria que discorda deles também. É uma bagunça. A gente precisa entender isso e debater isso, e isso é bom.